Vê se tu consegue, Léo, mandar o link do grupo lá no Instagram da igreja. Entrou? Olá, meus irmãos, muito bom dia. A paz seja convosco, amém? Estamos aqui usando a buzina do nosso pastor, do nosso líder, pastor Paulo Guilherme, que está viajando, uma missão pela igreja, teve que viajar, mas no domingo já estará conosco aqui novamente, em nome de Jesus, amém? Firmes e fortes no nosso jejum da vitória, enquanto não começamos, enquanto não iniciamos aqui a pregação, clique no aviãozinho e envie para o máximo de pessoas que você puder. Está aqui conosco o pastor Léo. Bom dia, povo de Deus, Pai seja convosco. Está quase acabando, né? Quase acabando o nosso jejum e tem sido uma bênção estar aqui ouvindo, compartilhando também algumas coisas, aprendendo, né, com nossos pastores, e que Deus possa estar abençoando vocês hoje aí também. Eu creio que não somente vocês estão aprendendo nesse jejum da vitória, a cada devocional, a cada live, mas nós também, né, pastor Léo, como pastores estamos aprendendo ainda mais alguns detalhes importantes do texto, de cada versículo, de cada texto, que passa despercebido às vezes. Então, é um aprendizado mútuo, em que nós aprendemos, nós ensinamos, nós pregamos e também aprendemos. E tenho certeza que você a cada dia tem sido muito edificado com essas lives. Vai entrando aí, já está conosco aqui a Cláudia. Vamos ler desde o começo aqui quem está conosco. O Ribeiro, a Regiane Ribeiro está conosco, seja muito bem-vinda, Regiane. A Bia Costa, o Antônio Filho, nosso amigo, nosso irmão lá do Coroadinho. Pastor, gente boa. Tatiane Coelho, Cláudia Oliveira, o Frazão, a Zilda Melo, a Rosélia Santos, a Leia Franco, o Wanderson Lima, a Emily Costa, o Irineu Glemos. Irineu, meu 10, é meu 10. Teu um abraço, 10? meu 10. Ela lá da Vila Sarney está aqui com a gente agora na Amém. Monte Castelo. Seja bem-vindo, meu irmão. 10, meu faixa. Você possa frutificar muito e muito aqui nesta obra em nome de Jesus. Sandra Regina, Letícia Ivânia, a Márcia Lopes. Digam aí, como é que está sendo esses últimos dias do santo jejum, do jejum da vitória? Comente aí como está sendo os dois últimos dias. Irmãos, eu fiz jejum de doce. Eu tirei doce, também tirei refrigerante e suco. E pastor Léo ontem, eu estou em casa lendo a Bíblia, e a Bia, minha esposa, ela faz aquele brigadeiro de colher. Eita, Jesus Cristo. Irmãos, quando eu olhei ela com aquele brigadeiro de colher, meus irmãos, a boca chega encheu de água de vontade. Mas segunda-feira está preparado aí, vai dar certo em nome de Jesus, amém? E o senhor, pastor Léo, como é que está esses últimos dias de jejum da vitória? Tá uma bênção, né? Eu tirei o jantar. Eita, não é fácil não. Não é fácil não, a mulher outro dia fez uma carne de sol, vinagrete, farofinha. E aí você, né, enche logo, os olhos brilham, a boca fica cheia de água, mas glória a Deus, a gente tem... Nos 2 primeiros dias de jejum, um amigo nosso, o Emerson aqui da igreja, me chamou para jantar na casa dele, né? E você sabe, irmão, no jejum você não pode demonstrar que você tá fraco, você não pode ficar demonstrando que tá com um sacrifício gigantesco, não, a palavra diz que a gente tem que ficar bem, feliz, não demonstre. Então, eu fui para casa dele lá, nesse jantar, a Grazi comeu, né? E eu fiquei lá na minha, tranquilo, firme e forte no propósito. Rapaz, é incrível. Olha, antes do jejum, parece que não existiam convites. Aí no jejum agora, as pessoas começam a te convidar para comer aquilo que você tirou no jejum. Começou a te chamar para o jantar, para um café da manhã. Mas a gente vai começar a anotar, né? Anote, porque depois do jejum você vai cobrar cada um deles para fazer para você, amém? Vamos já começar, ó. Nosso pastor Paulo hoje não está conosco, teve que fazer uma viagem, está com
a Igreja Quadrangular, está nessa missão, mas no domingo ele vai estar conosco em nome de Jesus, amém? Está conosco aqui também o nosso irmão Wellington, câmera, está todo dia aqui firme e forte na live. Também o nosso irmão Paulo está aqui, o Arão, juntamente com a nossa mulher de Deus, a filha do pastor Léo, minha amiga Ana Liz, também está aqui com a gente. Amém, Ana Liz? Amém. Pronto, também está aqui firme e forte conosco. Você que está aqui, vamos fazer uma oração de início, o pastor Léo vai fazer essa oração. Melhor, eu vou fazer a oração de início, o senhor faz a oração de encerramento. Pode ser. Essa oração de início, onde você estiver, fecha os teus olhos e coloca a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, no 19º dia do jejum da vitória. E te pedimos que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, Senhor. Abre o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra e guardá-la em nosso coração. Assim oramos, e onde você estiver, crendo nesta oração, você diz amém, amém. Irmãos, nós estamos no capítulo 19 do livro de João. E esse capítulo vai falar sobre a crucificação de Jesus, sobre os últimos momentos do Senhor antes de ser crucificado. E esse capítulo é muito importante porque fala e nos traz um simbolismo muito poderoso sobre a crucificação, que é a cruz. Irmãos, quando falamos sobre a cruz, nós falamos sobre, pastor Léo, o pior modelo de morte que existia no Império Romano. Existia também naquela época a morte por enforcamento e outros tipos de morte, mas também tinha essa morte de crucificação, que era uma morte, meus irmãos, que era separada, era designada para os piores condenados. Aqueles que fizeram coisas terríveis, aqueles que fizeram coisas assim que, na visão do Império Romano, ele deveria ser colocado nessa morte de crucificação. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha culpa alguma, mas que foi entregue, ele foi condenado a ter essa morte, a morte de crucificação. E ali ele está crucificado no meio, entre dois também que estavam sendo condenados. E a cruz é o maior simbolismo da crucificação. Irmãos, a cruz ela tem um significado gigantesco e muito poderoso sobre a nossa vida. A cruz é sinal de morte, mas também é sinal de rendição, também é sinal de perdão, também é sinal de rendição. E um cristão que não entende qual é o significado da cruz sobre a sua vida durante a caminhada cristã, é um cristão que infelizmente não entende sobre arrependimento. Porque cruz também é um sinal, igreja, para nós que somos cristãos, de arrependimento. O que o Senhor vai falar em Mateus 16, 24? Ele vai dizer que nós devemos nos negar todos os dias, carregar a nossa própria cruz e seguir. O que é carregar a própria cruz? É você todos os dias na sua vida com Deus entender que precisa morrer para este mundo, entender que deve negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir. Irmãos, nós que agora estamos em Deus, nós que estamos em Jesus, o nosso velho homem precisa ser sacrificado todos os dias. Aquilo que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. A cruz é um sinal de rendição, a cruz é um sinal de reconciliação. Nós devemos olhar todos os dias para esse simbolismo, para esse símbolo que é a cruz do Calvário, porque através da cruz nós temos salvação. O Senhor nosso Deus foi crucificado no alto da cruz do Calvário, e ali é o sinal máximo da salvação em nossa vida e sobre a nossa vida. Então, quando você olhar para a cruz, você deve ter à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e graças a Jesus nós temos salvação. Graças a Ele nós temos a rendição, a remissão de todos os nossos pecados. Então, igreja, a cruz do Calvário é um simbolismo gigantesco para nós que somos cristãos.
Que toda vez que você olhar para esta cruz, você possa se relembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E Ele vai dizer: carregue a sua cruz para segui-lo. Você carregar a sua cruz é você entender, é você compreender que necessita morrer para o mundo, negar-se a si mesmo. A vida com Deus, Pastor Léo, a vida com Deus, Pastor Léo, é uma vida em que precisamos todos os dias negar algo a nós mesmos. Nós temos muitas vontades, nós temos muitos desejos que são totalmente provenientes e oriundos da carne. Eu falei no culto aqui de quarta-feira que existem alguns desafios que, enquanto cristãos, irmãos, nós sempre estaremos lutando contra eles. Na vida cristã existem muitos desafios, mas existem alguns que eles só irão terminar, só irão acabar no dia em que você morrer, no dia em que você não estiver mais aqui. E um desses desafios, sabe qual é, meu irmão? Sabe qual é, minha irmã? É o desafio da luta contra a carne. Não adianta, a nossa carne nunca vai se converter, a sua carne nunca vai aceitar a Jesus. A sua carne nunca vai se converter. Esse desafio será, meus irmãos, até o último dia da nossa vida. Essa luta da carne contra o espírito, essa luta da carne levando você para um lado, querendo induzir você a fazer a sua vontade, e por outro lado tem o espírito te conduzindo, te levando a querer fazer as coisas de Deus, a querer viver a vida de Deus. E nós sabemos que não é fácil. Você sabe que não é fácil a luta contra a carne. Você sabe que não é simples a luta contra a carne. É um desafio, é uma luta diária, meus irmãos. As tentações, elas surgem, elas aparecem. Por isso que a palavra diz que devemos carregar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos todos os dias e seguir a Jesus com a nossa cruz. É um desafio. É uma luta, mas a graça do Senhor que repousa sobre a nossa vida, que alcança a sua vida, nos dá força para permanecermos e continuarmos firmes e fortes nessa caminhada. Amém, Pastor Léo? Amém. Esse texto ele é incrível, né? Até porque falando de crucificação e a respeito da gente priorizar essa questão de cruz, essa questão de uma vida verdadeiramente voltada ao sacrifício, né, de Cristo, trazendo para a nossa vida também, né? Como o pastor Paulo Neto falou aqui, que ele fala a respeito da gente trazer a nossa cruz. É uma vida de renúncia, é uma vida de abrir mão das nossas próprias vontades, é uma vida de renunciar verdadeiramente à nossa carne. Jesus está, no capítulo 19, aqui está claro que Jesus está abrindo mão até da sua natureza divina, que poderia ali ter parado aquele martírio, poderia ter parado aquela dor, porque foi doloroso, irmão. Quando a gente olha para o capítulo 19, a gente vê aqui, pastor Paulo Neto, que foi muito doloroso. Todo o processo é doloroso, um processo de traição com quem caminha com ele, um processo onde pessoas iriam negá-lo, discípulos que ele amavam, onde todos os discípulos que ele caminhou durante 3 anos ali, ninguém ficou próximo dele, todo mundo fugiu, porque a palavra diz que as ovelhas iriam realmente se dispersar. Então, um momento onde ele se encontra só, até que ele fica sem o Pai. E ele vai falar isso, ele expressa isso, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Então, a gente precisa entender que a nossa vida e caminhada cristã, ela passa pela cruz. A cruz se faz necessário para um cristão que quer viver verdadeiramente o Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe caminhada cristã sem cruz. O que você pode viver sem a cruz é simplesmente visitas a um culto, experiências superficiais, não de mudança.
A cruz, ela veio trazer redenção. Então Jesus, o que ele fala? Está consumado, tetelestai. A cruz de Cristo ali consumou a nossa redenção. Então, sem cruz não existe redenção. Sem cruz não existe mudança de vida. Sem cruz não existe evangelho. Sem cruz você não muda, meu querido. Sem cruz a sua vida não se transforma. Né? Você pode experimentar milagres, você pode experimentar a cura, você pode experimentar a própria até a presença de Deus de maneira ali mínima. Com certeza. Mas você não tem mudança. A cruz exige isso de você. Então aqui a gente percebe o amor de Cristo para a humanidade, né? Nesse capítulo, acima de tudo, o amor de Cristo para a humanidade, até no seu pior momento ali, ele olha para a mãe dele e fala assim, não, aí está teu filho. Desde o momento de dor de Jesus, ele está olhando com amor para a gente. A gente percebe aqui também o quanto o mundo nega essa questão da cruz. Os próprios judeus, pastor Paulo Neto, a gente vai olhar aqui no versículo 15 e 16, que quando Pilatos fala assim, vocês vão crucificar o rei de vocês? E o povo vai dizer o quê? Não, nós não temos rei. Negando a Deus, um judeu, negando a Deus, nós não temos rei, nosso rei é César. E hoje a gente faz isso quando a gente nega a cruz. Quando a gente nega Jesus, quando a gente não quer mudança, a gente começa a dizer para o mundo, não, eu não tenho rei, Jesus não é meu rei. O sacrifício da cruz não valeu a pena. O sacrifício da cruz foi só um cara, tudo bem, é só a Páscoa, é só chocolate, é só um momento, é só um culto, negando a Jesus. Então a gente precisa entender que de fato isso daqui aconteceu. Jesus padeceu, Jesus sofreu, Jesus morreu e ele também ressuscitou para que nós pudéssemos ter salvação, vida eterna. Isso aqui é o maior ato de amor que Jesus já estava predizendo. O próprio João vai dizer em 3,16 que ele daria o seu filho por amor do mundo. Por amor ao mundo. Então ele já está dizendo antes, isso aqui está se consumando a morte de Cristo. Eu estava vendo uma coisa interessante aqui, pastor Paulo, né? Amém. Que também o Pilatos ele está agoniado, né? Ele não quer ser culpado. Ele não quer ser culpado de forma nenhuma. Ele está agoniado, E eu fiquei pensando, por que será que esse cara está tão agoniado assim também, né? E Mateus vai dizer que a mulher dele disse que teve um sonho. Sim. Teve um sonho dizendo assim, esse daí, eu tive um sonho e fiquei perturbada porque no sonho eu sentia que ele é um justo. Não há culpa nele. E é exatamente isso que acontece em Jesus. Um justo que morre no lugar de nós que deveríamos estar naquela cruz. E a Bíblia ela é tão incrível que o povo coloca um ladrão e Jesus do lado. O ladrão merecia morrer e Jesus do lado não merecia morrer. E mesmo assim, o povo escolhe o ladrão e Jesus não questiona nem para naquele momento. Não exerce a sua figura de Deus ali que poderia ter parado. No mesmo momento. Exatamente o que acontece. O justo morreu no lugar do injusto. Jesus tomou o nosso lugar, gente. Jesus tomou o seu lugar. Tomou o meu lugar, tomou o seu lugar. Nós que éramos pecadores, que somos pecadores, pessoas injustas, merecíamos a cruz e a morte eterna. Ele toma o nosso lugar. Nós somos Barrabás ali. Nós somos Barrabás. Você era Barrabás. Nós éramos Barrabás. E ele tomou o nosso lugar. Então, é isso que está falando aqui no capítulo 19. O amor de Deus, aquele que tomou o nosso lugar, morreu por mim, por você, por amor, ele te ama. Mas reconheça essa cruz, viva essa cruz, pegue a tua cruz. É muito importante entendermos que nós temos uma cruz e devemos carregá-la. Irmãos, as pessoas hoje elas estão preocupadas e olhando o pastor Léo de uma forma direta e uma forma muito fechada, somente naquilo que pode vir de Deus sobre a sua vida. É oferecido hoje um evangelho que não tem custado nada para as pessoas, apenas tem gerado algo em que elas vão receber. E isso é muito perigoso. Você viver um evangelho extremamente conectado naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, sem olhar para aquilo que Ele quer fazer e quer gerar em você. E a cruz, quando olhamos para a cruz vai nos mostrar
que Deus ele é amor, que Deus ele é bondade, que Deus ele é misericordioso, que Deus estabelece a sua graça, que Deus muda, que Deus transforma, que Deus opera milagres, que Deus pode fazer tudo isso sobre nós. Mas nós também temos que entender que está sob a nossa responsabilidade de carregarmos a nossa própria cruz, ou seja, de renunciarmos. Entender que nós somos separados por Ele, separados para Ele, vivemos para a glória dEle. Está escrito que não dá para agradarmos a dois senhores ao mesmo tempo. A cruz nos mostra que nós temos que ter uma decisão. Que vida com Deus também é decidir onde eu quero caminhar, onde eu quero estar, onde eu quero viver, se é com Ele ou não é com Ele, se é por Ele ou se não é por Ele. Então a cruz tem um significado muito importante quando olhamos para... Ouça bem, não é aquela cruz que às vezes a gente olha e olha ali uma cruz feita à mão de artesão com um Jesus ali, não. A cruz que nós olhamos é uma cruz que está vazia. O nosso Senhor não está mais na cruz do Calvário, Ele ressuscitou e agora está à direita, à destra do Deus Pai. Glória a Deus. Então a cruz ela é um simbolismo muito importante e quando falamos sobre crucificação, pastor Léo, é um ponto até interessante, porque imagine só, toda aquela agonia, toda aquela aflição, todo aquele momento, Jesus crucificado, pedindo água e recebe outra coisa, vinagre. E do lado ele ouve um questionando, ouve um colocando à prova, mas ouve outro pedindo, Senhor, quero ser salvo. Senhor, eu quero estar com o Senhor. E Jesus, naquela agonia, naquele momento, demonstra o seu amor e diz bem assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, como diante da cruz, um escolhe colocar à prova, colocar em dúvida, e outro escolhe ser alcançado pelo poder de Jesus. Quem somos nós diante da cruz de Cristo? Quem tem sido você diante da cruz do Senhor? Que escolha tomaremos? Pronto, fale isso, pastor Léo. Que escolha tomaremos diante da cruz de Cristo? Que escolha tomaremos diante da cruz de Cristo? Igreja, cruz é sinal de rendição, de remissão. A cruz é sinal de negar-se a si mesmo. Que possamos, todos os dias, carregar a nossa cruz, em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa, pastor Léo? Nosso pastor Paulo Guilherme está aí na área. Nosso tá pastor só de olho na gente aí. Nosso pastor Paulo Guilherme está fiscalizando aí se estamos fazendo da forma certa, da forma correta. Né, toca a trombeta para o pastor Paulo. De Deus. Coloque aqui seu nome em oração, que nós vamos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, porque nós sabemos que não é difícil, nós sabemos que não é fácil, é difícil carregar a nossa cruz. Nós vamos orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa, porque nós temos a promessa sobre a nossa vida, e a promessa é que Ele estaria conosco, que o Senhor estaria conosco. E o fato dele estar conosco não é que se torna mais fácil, mas é que se torna possível. O fato do Senhor estar conosco não é que se torna carregar a cruz mais fácil, mas que se torna possível. Diga glória a Deus onde você estiver. Então, coloque aqui que nós queremos orar por você. O pastor Léo vai ler uns nomes, eu irei ler outros, para que possamos orar por você. Enquanto você escreve aqui, irmãos, ouça bem. No domingo agora nós iremos entregar o nosso santo jejum de 21 dias. Amém? No domingo agora, nos 3 cultos, manhã, tarde ou noite, nós iremos orar, entregar o nosso jejum da vitória. Então eu quero convidar você para estar conosco em um dos 3 cultos, 10h30, 5h30 ou às 7h30 da noite, aqui na EQC de Monte Castelo. Venha, porque nós iremos entregar o nosso
santo jejum. E também eu queria anunciar aqui aos irmãos, deixa eu ver se dá para olhar esse adesivo, dá para olhar, o Wellington aí? Se tu consegue dar um zoom. Olha só, aqui ó, NEP. O que significa essa sigla chamada NEP? Negócios e propósito. Amém? Negócios com propósitos. Aqui na igreja, muitos irmãos têm o seu empreendimento, têm a sua empresa, têm o seu local de fonte de renda, são empreendedores, empresários. E muitos deles nos chamam sempre para orar pelo ambiente, orar pela empresa, orar pelos funcionários, levar uma palavra de edificação e de comunhão, porque nós sabemos que uma empresa, para prosperar, para que possa cada dia mais e mais crescer, se dá muito pelo fato da comunhão entre a equipe, de como o trabalho em equipe está sendo feito, conduzido, e principalmente a graça do Senhor derramada sobre o ambiente. Então, como muitos irmãos nos chamam para orar, para consagrar, para abençoar esses locais, nós criamos este grupo chamado NEP. E como vai funcionar este grupo chamado NEP? A partir da próxima semana, você vai receber este adesivo, vai colocar, vai colar na sua empresa, e mensalmente você vai receber mensagens para pregar no teu local, na tua empresa, ou então no local onde funciona o teu empreendimento. Você vai receber ali uma palavra para você compartilhar, para você ensinar, para você falar, e semanalmente você vai receber uma oração para você ser instruído de como irá fazer essa oração no seu local de trabalho. Você vai orar para que a bênção do Senhor se manifeste, vai orar por união, por comunhão, vai orar também uma oração repreendendo todo e qualquer tipo de inveja. Então nós cremos que será uma bênção. Então, caso você tenha uma empresa, tenha um empreendimento e queira fazer parte, negócios com propósito, da IEQSE de Monte Castelo, já se prepare, porque nos próximos cultos você vai receber e vai colar na sua empresa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ler, pastor Léo, quem está aqui conosco para... Você pode ler os nomes aí, por favor, nós temos muitas pessoas. Dayana e família, Márcia Lopes e família, Nayane e família, Emerson e família, pedindo oração aqui pelo Oeliton, Clece e família, família Frazão, Lúcia, Bárbara, Marisa e todos os nossos familiares, Elineide e família, libertação para o esposo Celso e a filha Maíra, Laura em família, Marina e família, Antônio, Ivane e família, Carla Daniele, Silvina e família, Tatiane Coelho e família, Ana Regina e família, Edmilson, Selma Gonzaga, Rosa e família, meu filho Samuel Lopes, a Márcia Lopes está pedindo, Roseli e família. Tá no do pastor Paulo, a gente só tá no do Monte Castelo. Só do Monte Castelo. Também está conosco aqui também a Aldineia e família, Sandra e família, Nayane e família, Benedita e família, Fabiana. Ore por mim, por minha família, Maria Gaspar, Jaqueline e família, Dayana e família, Lucivaldo e família. Peço oração, o Wellington, Deus te abençoe, meu irmão. Cleci e família, família Frazão, Elcinho e família, Centrocar, Carioca, Lúcia, Bárbara, Marisa e todos os familiares. Nós vamos orar por todos vocês que estão aqui colocando o nome em oração. E nós te pedimos algo. Quando terminar a live, curta, comente e compartilhe essa live para pelo menos 3 pessoas. Amém? O pastor Léo vai orar por você agora. Eleve o seu pensamento a Deus onde você estiver para que possamos orar. Gente, só para a gente não esquecer, a EBQ também domingo, né? Isso, EBQ às 8h30. Escola Bíblica volta Quadrangular. Com todo vapor aí, né? Depois de 2 semanas sem. 2 semanas sem, voltamos com todo vapor, com a pastora Lucélia, uma bênção. Vem para a EBQ, né? Venha aprender mais de Deus, né? Mais profundamente de Deus. Também quero lembrar que hoje, às 19h30, Pastor Léo vai estar aqui. Aleluia!
Gente, espero vocês hoje, 19h30, né? Culto Passos de Fé, e também é um culto que a gente fala Passos de Fé, mas é um culto de libertação, onde a gente vai estar orando, impondo as mãos, e você vai estar trazendo aí as suas demandas para estar colocando no altar de Deus. Vamos orar? Irmãos, antes de orarmos, ouça, na escola bíblica tem um grupo, uma equipe de professores preparada, cheios da palavra, que vão trazer muito conhecimento sobre a sua vida. A própria palavra de Deus diz lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Não é pela falta de oração, não é pela falta de jejum, não é pela falta de estar na casa do Senhor, mas é pela falta de conhecimento. Então venha receber esse conhecimento de uma equipe preparada e totalmente pronta para tirar todas as tuas dúvidas e explicar para você de uma forma aprofundada a palavra de Deus. Então, domingo agora, 8 horas da manhã, não perca, não fique de fora, Escola Bíblica Quadrangular, a nossa EBQ. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, gente. Feche teus olhos aonde você está. Se você estiver perto do marido, perto da esposa, pega na mão dele. Estiver na empresa, coloca a mão na tua empresa aí que você tem, né? Começa a interceder por ela também, que a gente vai orar agora, né? Como Jesus daqui nesse próprio capítulo vai dizer, ele para e olha para a mãe dele, se compadece dela. Jesus te vê também. Então começa a falar agora com Jesus aí onde você está, que a gente vai orar. Amém? Deus amado e Deus santo, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse jejum, Senhor amado, pela Tua palavra. Hoje nós falamos aqui do Teu sacrifício, da Tua cruz, Senhor amado, onde o Senhor passou, Senhor, pela via dolorosa, Senhor, onde o Senhor levou sobre si as nossas pisaduras, onde o Senhor foi levantado, Senhor, naquele madeiro, Pai amado, onde o Senhor foi sepultado, mas glória a Deus, Senhor, o Senhor ressuscitou. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, cada pessoa, Senhor, que colocou o Seu nome aqui. Que reconhece, Senhor amado, que muitas das vezes tem coisas que a nossa mão e a nossa força não conseguem realizar. Coisas, Senhor amado, que fugiram dos nossos controles, Senhor. Mas nós colocamos diante de Ti porque não existe impossível para a Tua mão. Não existe impossível para o Teu poder, Senhor amado. Nós Te colocamos cada família, cada pessoa, Senhor amado, que está enferma, cada pessoa que está, Senhor, no hospital, aqueles que ainda estão no corredor esperando algo, aqueles que estão no presídio, Pai, nós oramos também por libertação dessas pessoas. Pai, que em nome de Jesus, a dor que tem causado para essa família, Senhor amado, que o Senhor entre nessa alma e cure, Pai amado. Pai, que em nome de Jesus, dá descanso para essa casa. Aqueles que sofrem de ansiedade, de crise do pânico, de depressão, Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor amado. Não deixa essa vida se acabar. Não permita que essa pessoa tire a vida. Em nome de Jesus, o Senhor invade o teu lar agora, trazendo prosperidade, trazendo paz, trazendo alegria. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna na tua casa, toda ação maligna no teu casamento, todo laço lançado, toda seta jogada na tua casa, na tua família. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, e que o poder de Deus entre no teu lar, entre na tua causa, e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, forge esse testemunho. E eu creio que nós iremos ouvir aqui nessa casa de oração, aqui nesse lugar de adoração, veremos o teu testemunho, porque Deus foi na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoe o nosso pastor Paulo, que está viajando, Pai, o líder do diaconato, pedido também aqui oração, toda a liderança dessa igreja, todos os grupos dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, assim encerramos. Amém, amém. Deus te abençoe, viu? Até amanhã. Amanhã será a nossa última live. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar quando for postada. Que Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Até amanhã, gente. Não falte, hein?